Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. A vida futura. A realeza de Jesus. O ponto de vista. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. 1. Pilatos, tornando a entrar no palácio, e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo, tu és rei? Jesus responde: Tu dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade, todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. João 18, 2.33, 36, 37, a vida futura 2. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como a meta a que tende a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todos os seus ensinamentos se referem a esse grande princípio. Realmente, sem a vida futura, a maioria desses preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser, eis porque aqueles que não creem na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreendem esses preceitos ou os acham ingênuos. Esse dogma, portanto, pode ser considerado como a base do ensinamento do Cristo. É por isso que ele está colocado como um dos primeiros pontos no início desta obra, porquanto deve ser o alvo de todos os homens, se só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e ajustar-se com a justiça de Deus. 3. Os judeus tinham apenas ideias muito imprecisas quanto à vida futura. Eles acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem se tornar anjos e partilhar da felicidade deles. Segundo os judeus, a obediência às leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo do desrespeito àquelas leis. Moisés não poderia dizer mais nada a um povo pastor, ignorante, que deveria ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, porém, Jesus veio revelar que existe um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É este o mundo que ele promete àqueles que obedecem os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, é lá que ele está em toda a sua glória, e para onde vai voltar deixando a terra. Jesus, entretanto, adequando seu ensino ao estado dos homens da sua época, não lhes deu um esclarecimento completo porque os deslumbraria sem esclarecê-los, porquanto eles não o compreenderiam. Jesus limitou-se a colocar, de certa forma, a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem sobre o assunto é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para um grande número de pessoas é apenas uma crença, sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam aptos para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, ela é uma realidade material demonstrada pelos fatos, visto que são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais simples pode imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Como se representa um país do qual se lê uma descrição detalhada, ora, essa descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada, as condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que ali se encontram são tão racionais que se reconhece que não pode ser de forma diferente, e que ela representa perfeitamente a verdadeira justiça de Deus. A realeza de Jesus 4. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos compreendem, mas sobre a terra ele não terá também um reino? O título de rei nem sempre implica o exercício de um
Poder passageiro L é dado por concordância unânime àquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias qualquer, que domina seu século, e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz, o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem, muitas vezes, uma preponderância bem maior do que aquela que conduz à coroa? Ela é imorredoura, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes. Ela sempre é bendita pelas gerações futuras, enquanto que a outra, muitas vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba juntamente com a vida. A realeza moral continua governando, principalmente após a morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei muito mais poderoso do que muitos soberanos. Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos: Eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. 5. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro, e essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que, pelo pensamento, se coloca na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estada em um país ingrato. As vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada tem de assustador. Não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade, que abre para o desterrado. 53, a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em lugar temporário e não definitivo, ele aceita as inquietações da vida com mais indiferença. E disso resulta, para ele, uma calma de espírito que lhe suaviza a amargura, pela simples dúvida que possua sobre a vida futura. O homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrena. Incerto quanto ao futuro, consagra-se ao presente e não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos, e para obter esses bens o homem faz de tudo. A perda do menor desses bens é um desgosto profundo, um descontentamento, uma esperança perdida, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual ele é vítima. A vaidade ou o orgulho ferido são, da mesma forma, tormentos que fazem da sua vida uma angústia sem fim, e assim, voluntariamente, ele se entrega a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando o seu ponto de vista a partir da vida terrena, no centro da qual ele está colocado, tudo ao seu redor toma vastas proporções. O mal que o atinge, assim como o bem dirigido aos outros, tudo adquire, aos seus olhos, uma grande importância. O mesmo ocorre àquele que está dentro de uma cidade, tudo lhe parece grande, os homens que estão em altas posições, assim como os monumentos. Se porém, tão logo ele alcance o alto de uma montanha, homens e coisas vão lhe parecer bem pequenas. Assim acontece com aquele que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele percebe então que grandes e pequenos são confundidos como as formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos têm o mesmo valor, e lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se empenham em conseguir, na vida terrena, um lugar que as eleva tão pouco e que devem conservar por tão pouco tempo. Vemos então que a importância que se dá aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. 6. Se todas as pessoas pensassem da mesma forma, com ninguém se ocupando mais das coisas da terra, podeis dizer que tudo nela iria correr perigo. No entanto, não é. Assim, o homem busca instintivamente o seu bem-estar, e, mesmo com a certeza de ficar pouco tempo em um lugar, ele ainda quer ali permanecer o melhor ou o menos mal possível. Não existe uma só pessoa que, encontrando um espinho sob sua mão, não a retire para não se picaria. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas. Ele é impulsionado pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza.
Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e, cumprindo os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que com si dera o futuro, dedica ao presente uma importância apenas relativa e se consola facilmente dos seus infortúnios, pensando no destino que o aguarda. Deus, portanto, não condena as satisfações terrenas, mas o abuso dessas satisfações em prejuízo das coisas da alma é contra esse abuso que se previnem os que aplicam a si mesmos estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se comover. O que concentra seus pensamentos na vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. 7. O Espiritismo amplia o pensamento e lhe abre novos horizontes, em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, que faz do instante que se passa sobre a terra a única e frágil base do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ele dá, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, se apenas considerarmos uma única parte. É essa visão de conjunto que os homens não teriam compreendido no tempo de Cristo. Por essa razão o seu conhecimento foi reservado para outros tempos. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. 8. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor: meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. É como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi, acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh! Nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus é preciso abnegação, humildade, caridade em toda sua perfeita prática, e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo. Pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçam. Uma Rainha de França. Havre, 1863. A caridade é o caminho para a evolução. Por favor, deixe o seu like, comente e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Muito obrigada.